Seja bem-vindo a mais um Motores, o programa semanal que lhe traz todas as novidades do mundo automóvel. Começamos com um regresso há muito esperado. Para quem, como nós, gosta deste desporto, fica a saber que o Campeonato Nacional de Rallys volta a fazer parte da grande festa que é o Rally de Portugal. Aproveitamos também para ir até à Vila da Sertã, onde o som e a cor dos clássicos encheram as ruas naquela que foi a 5ª edição do Rally Histórico Vila da Sertã. São clássicos, únicos, dão nas vistas. Desde Porsche a BMW, Saab, Datsun e Mini, todos chamam as atenções, trazem cor e enchem de som as estradas da Sertã. Foram cerca de 50 carros a juntar-se para a 5ª edição do Rally Histórico Vila da Sertã, a primeira ronda do Nacional de Rallys de regularidade histórica. Aqui o objetivo não é surpreender pelas velocidades, mas sim pela regularidade, já que os pilotos têm de cumprir com as médias previstas para cada sessão dos troços. Vamos ao primeiro teste dos automóveis com a primeira secção. Manuel Maestrada trouxe o já habitual Porsche 911 SC. O piloto conhece bem esta prova e, apesar dos bons resultados no passado, este ano não parecia estar a correr da melhor forma, já que as penalizações iam acumulando e deixando numa posição em que até o 8º lugar via ser ameaçado. Chegou ao final da manhã com 115 pontos. Pedro Moraes fechou a primeira secção no 7º posto, com Paulo Marques à frente com uma diferença de 6 pontos. ...106 pontos para Paulo Marques, que quase davam para se colocar no 5º posto. Mas David Matos conseguiu ser mais regular, apenas 3 pontos de diferença que acabaram por marcar o ritmo para a dupla do Peugeot 205 GTI de 1989. Miguel Jerónimo e Rui Martini pautaram pelo bom andamento e também aqui a diferença para os restantes classificados foi mínima, o que mostra que por 1 segundo se perde e por 1 se ganha. A dupla terminou amanhã no 4º posto com um total de 100 pontos. Dentro do top 3 as diferenças de penalizações foram maiores. O espanhol Jesus Reales Galván colocou-se no 3º posto, até aqui com uma prova consistente e com ameaças de que poderia ir mais longe, já que a vitória numa prova lusa era algo que já tinha sido tentado atingir por diversas vezes. O BMW 325i de Alberto Conde também tentava chegar mais longe. Mais uma vez uma equipa espanhola no pódio. O piloto somou apenas 86 pontos no final da primeira secção, um resultado assinalável e que o deixava no 2º posto ao final da manhã. Do Porto vieram os dominadores da primeira secção do Rally, João Paulo Martinho e Tiago Caio no Ford Escort XR3 de 1981. Conseguiram uma vantagem de 11 pontos, graças ao andamento que imprimiram durante as classificativas. As edições anteriores têm sido marcadas pelas equipas espanholas, mas poderia assistir-se aqui a uma vitória lusa. A encerrar amanhã assistiu-se à super especial de espetáculo na vila de Sernage de Bom Jardim. O dominador foi Nuno Serrano com Alexandre Berardo ao lado num Peugeot 205 GTI de 1987. A pausa para almoço serviu também para alimentar os automóveis e dar os últimos retoques antes da derradeira secção. Vamos então à classificação final do Rally. Se amanhã correu de feição para João Paulo Martinho, o mesmo não se pode dizer da tarde, já que o problema mecânico levou o piloto a abandonar. Também Alberto Conde não resistiu aos ataques dos pilotos, que pareciam reanimados depois do almoço, e do 2º lugar ao final da manhã acabou por fechar em 6º.
António Magalhães e João Botequilha ficaram no 7º posto, uma subida de 3 posições em relação à manhã. Paulo Marques começou por recuperar posições durante a tarde, mas não durante muito tempo, já que acabou por voltar a descer e assim encerrar a prova no 5º posto com 224 pontos. David Matos ora tinha um pé dentro do top 5, como voltava a cair, mas o andamento permitiu-lhe sempre manter-se próximo dos mais regulares da tabela e acabar no 4º posto. Manuel Maestrada também viu uma oportunidade para recuperar, piloto que já conhece bem estes troços, mas este ano, depois da vitória e segundo lugar no passado, conseguiu ficar em terceiro num total de 213 pontos. Empezamos un poco mal porque era complicado, pero luego por la tarde hemos mejorado mucho y hemos, bien, terceros, bien, bien. De hecho vamos a hacer el campeonato entero este año. Nos han dicho que a pesar de quedar terceros vamos primeros del campeonato, así que a ver si hacemos las 6 pruebas y podemos llevarnos el título. São pacíficos, enfim. Eu estava à espera já de uma grande manifestação. Miguel Jerónimo conseguiu manter o ritmo da tarde e não deixou fugir o 2º posto desta prova, alcançado por uma diferença de 2 pontos. Prova difícil, com muita condução e foi uma prova, foi muito giro, gostámos imenso. Tivemos sorte, não houve chuva e conseguimos andar a um andamento regular. O carro teve ótimo, claro, esse nunca se pode dar mal. Tivemos calma, a coisa correu bem e também tivemos alguma sorte, que é importante nestas provas. Não houve percalços, mas foi uma prova trabalhosa, mas divertida. O maior segredo é a tranquilidade e não sentir a pressão. A pressão é o pior de tudo. Portanto, não olhar para as classificações durante a prova inteira e seguir em frente. A grande vitória, já há muito tentada, foi a dupla Jesus Reales Galvão e José Barriga Rubio, no Volkswagen Golf GTI 1 de 1983. Os dois viram o triunfo alcançável depois da caída de João Paulo Martinho e Alberto Conde. Rally que teníamos muchas ganas hace ya tiempo, llevamos viniendo 4 años y muy bonito, tramos muy sucio, difícil, muy rápido y muy contento, muy contento. El rally fue bastante interesante, difícil y con tramos bastante espectaculares para esto y gracias a Dios no nos hemos equivocado nunca. Houve também prémios para os melhores da prova complementar da Vila da Sertã, que encerrou a 5ª edição do Rally. Paulo Marques, que acabou por ficar em 5º lugar, foi o melhor nesta classificativa. Ainda que sem direção assistida, Carlos Ávila foi o 2º mais rápido. Na terceira posição, 3 carros ficaram empatados, mas como o critério se rege pela viatura mais antiga, Carlos Cristóvão ocupou esse posto. Os troços das regiões do Pinhal foram mais uma vez os anfitriões dos clássicos, que trouxeram animação, principalmente à Sertã. Gostamos de explicar às pessoas, achamos que é um meio de divulgação fantástico para o município e é uma aposta consistente. Revelou-se uma aposta consistente também substanciada, por exemplo, no campeonato. Quando nós integrámos o campeonato, quando começaram estes rallies, havia 3 rallies no campeonato e este ano já há 6, portanto tem crescido e espero que cresça mais no futuro. Estamos muito satisfeitos com aquilo que se aconteceu ao longo do dia.
o feedback que nos chegou é extremamente positivo, a avaliação muito favorável, tanto pelo formato do rally, como também pela competitividade imposta, qualidade dos pisos para onde circular os automóveis, os troços sinuosos desta região que realmente é única, as belas paisagens que tiveram também aqui e ali oportunidade de ir observando. A próxima prova do Campeonato Nacional de Rallys de Regularidade Histórica corre-se no Rally Torres Novas Histórico, a 8 de abril. É um regresso há muito esperado. Nos 50 anos do Rally de Portugal, o Campeonato Nacional de Rallys volta a fazer parte da grande festa do automobilismo nacional. É de 18 a 21 de maio que os automóveis nacionais e os internacionais do WRC voltam à base da Exponor. É um ano de comemorações não só pelo meio século de existência, mas também pelos resultados do estudo de impacto económico. O Rally é o maior evento desportivo nacional desde o Euro 2004. Desde 2007 que o contributo para a economia global foi de quase 898 milhões de euros. Só em 2016, um total de 129,3 milhões. Só em receita fiscal tem 24 milhões, não falando obviamente do retorno dos 129 milhões, que é muito importante, sobretudo com os 65 milhões gastos na hotelaria e na restauração e sobretudo a recomendação de voltarem cá para o ano que vem. Depois de anos a lutar com o Rally da Finlândia, no ano passado, de um total de 14 provas, Portugal venceu o troféu do Rally mais visto na televisão. Quer dizer que o Rally tem a espetacularidade que todos os fãs no mundo inteiro gostam de ter quando veem o Rally pela televisão e não podem estar presentes. A prova, a cargo do Automóvel Clube de Portugal, conta com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal e 13 câmaras municipais. Como novidades, este ano ao local da Street Stage, a especial no Centro Histórico passou do Porto para Braga. No restante programa, as alterações são maioritariamente em termos de orientação e quilometragem das especiais, assim como a ordem das mesmas. A encerrar o Rally surge mais uma diferença. Todos os troços vão ser discutidos em FAF como homenagem ao Rally. Mais uma vez, espera-se muito público para acompanhar a prova. A espetacularidade do campeonato este ano, eu penso que vamos ter muito mais gente. Nós, no passado, chegámos a ter cerca de 1,5 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas nos 3 dias e eu penso que para o ano, ou este ano, peço desculpa, vamos ter mais gente ainda que o ano passado. Em termos de competições, o Rally de Portugal marca a 6ª ronda do Mundial, com as novas máquinas mais potentes, a maioria já testada em Portugal. Dentro do Nacional de Rallys, a etapa marca a 5ª jornada. É o primeiro desafio de 2017 em asfalto. A segunda oportunidade de atingir a vitória. O que irá suceder este ano a João Barros no Rally de Castelo Branco? Descubra no próximo programa. Mostramos-lhe uma das provas mais entusiasmantes do Nacional de Rallys. Emoções fortes. Competitividade. Velocidade e desafios. Não perca! Olhamos agora para mais uma edição dos prémios do Desafio Total Mazda. É já um marco importante no Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Cada vez mais competitivo, o Desafio Total Mazda marcou a época de 2016 e antes de olharmos para o arranque de 2017 foi tempo de consagrar os grandes vencedores da época passada e de fazer um balanço às conquistas do último ano. O 2016 foi um ano extraordinário. Passámos de 4 carros para 13
Foi muito competitivo, como é sempre, mas em Fronteira foi onde ficou decidido o campeão. A prova foi muito renhida, todas elas, e estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Total. De facto, é uma fórmula de estarmos na competição e de termos cada vez mais pilotos, que é o que é importante. Foi muito motivante, porque sentimos que todo o terreno vem a reconquistar algum do entusiasmo que já teve no passado. O todo o terreno no passado foi de facto uma modalidade talvez a mais popular em Portugal no que diz respeito ao desporto automóvel, e agora sentimos o retomar de muitos participantes, até em novas modalidades, não tão diretamente relacionadas com os tradicionais veículos de todo terreno, e portanto nós sentimos bastante isso, com bastantes pessoas a procurar-nos para integrarem o desafio. Sentimos que esse entusiasmo vai aumentar ainda mais para 2017. Etelvino Carvalho sagrou-se campeão pela segunda vez. Piloto e navegador João Penedo foram aqui distinguidos como os melhores das suas categorias. Apesar de prova a prova terem enfrentado problemas com o carro, os campeões estiveram sempre focados e conseguiram garantir em todos os desafios a pontuação necessária para assegurar a vitória, que foi decidida nas 24 horas de Vila de Fronteira, uma prova que conta a dobrar. 2016 não foi um ano perfeito nem lá perto sequer. Qualquer das provas tive contratempos, nada de grave em termos de viatura, mas que comprometerem o resultado das provas. No entanto, consegui sempre ir pontuando positivamente, que depois no final consegui vencer o desafio. Tiago Avelar foi coroado o segundo melhor piloto e o seu navegador Silva Santos recebeu a distinção de terceiro melhor na sua categoria. Por seu lado, a completar o pódio de pilotos, Pedro Dias da Silva preencheu a terceira posição e o seu navegador José Janela garantiu na sua categoria o segundo lugar. Numa entrega de prémios em que Etelvino Carvalho arrecadou ainda o de melhor concessionário com Elpídio e Horácio e também de melhor preparador. Distinções que marcam a grande época que passou e que deixam já antever um desafio total Mazda que chega ainda mais emocionante e com algumas alterações. Em termos de alterações, vai ser só admitido o CX-5 Proto. Portanto, não haverá mais qualquer tipo de carroceria, e vamos introduzir duas alterações em termos de pontuação. Vamos dar pontuação ao prólogo e nos setores seletivos também o vencedor de cada setor seletivo. Portanto, no fundo, vem ainda apimentar ainda mais esta competição. Uma competição que mais uma vez promete desafio e espetáculo e que vai já para a sua 10ª edição, com um arranque marcado para maio com a Baja TT de Reguengos. Começou este fim de semana o Campeonato Nacional de Karting. No próximo programa mostramos as melhores imagens desta primeira prova que acontece em Portimão. Para já fique com a divisão do campeonato, que tem agora 5 provas com a reintrodução do circuito de Palmela. Já em Single Seater Series, o campeão de 2016 volta às pistas. José Pedro Faria testa o carro para mais um ano de novidades. Depois de ser campeão de Single Seater Series em Fórmula Ford Zetec no ano passado, este é um ano de projetos para José Pedro Faria, que concluiu em 2016 uma fase de sonho, depois de pensar que já não havia esperança para conquistar o primeiro lugar. Tivemos uma época em grande, sem dúvida. Foram 10 corridas, das 10 corridas só acabamos 8. A meio do campeonato, dávamos o campeonato como perdido, porém conseguimos, das 8 corridas que fizemos, vencer 6 e 2 delas ficar em segundo lugar. Por isso acho que posso dizer que foi muito positivo o balanço. Com uma vantagem de 21 pontos sobre Gonçalo Jordão, José Pedro Faria conquistou o grande prémio, mesmo depois de, na última corrida do campeonato, o carro, um Miguel SJ03, ter apresentado alguns problemas de potência. Foram 2 corridas, a primeira foi a chuva e consegui vencer, a segunda não consegui vencer, fiquei em segundo lugar e comecei a sentir um pouco de problema de potência no motor. Por isso mesmo agora estamos aqui hoje para ver se de facto o carro já está direito, para quem guiar este carro este ano tenha tudo
ao mais alto nível para conseguir vencer o campeonato. Quanto a 2017, ainda existem algumas dúvidas sobre o futuro do piloto. Estamos a trabalhar num projeto, estamos a tentar arranjar sponsors, mas lá está, a situação económica do país não é mais favorável e por isso mesmo temos que continuar a trabalhar para ver se conseguimos alcançar de facto o objetivo ao qual nos propusemos. O campeonato é muito bom, é um single seater, quem passa dos karts acho que devia passar por este campeonato, sem dúvida. É uma aprendizagem enorme, eu andei nos karts, estive nos karts durante bastantes anos. Fui para os protótipos, depois fiz um downgrade e novamente vim para os Fórmulas e acho que me deu uma bagagem ótima para agora continuar a minha carreira. Por enquanto, é a altura de fazer alguns testes. Pedro Marreiros, que está a correr em GTs em Portugal e Espanha, também veio testar o carro de José Pedro Faria. E vim experimentar este carro, que de facto é fantástico, foi o carro campeão de 2016 e estou a gostar muito, embora tivéssemos feito. Fizemos só aqui uma primeira sessão que foi interrompida 2 vezes, portanto acabei por fazer só 3 voltas rápidas, mas gostei imenso do feeling do carro e estou com a imensa vontade de fazermos agora mais uma sessão e para tirar mais partido. O campeonato de Single Seater Series 2017 traz algumas surpresas. Para já, a grande novidade é a primeira prova, a 28 de abril no Autódromo do Estoril, durante a visita da GT Open e da Fórmula 3 Open a Portugal. Depois de uma presença pontual na época de 2015, o time Nova Driver vai voltar aos cartódromos. O diretor da equipa, César Campanisso, assume que poderá também entrar em algumas provas, apesar de o tempo não ser muito. Eu quero participar nas que puder, mais porque agora estou tão envolvido na gestão da equipa que não consigo quase ter tempo para mim, nem sequer para correr no Volkswagen, que era uma coisa que eu gostava também, mas como sabe isso tem que ser patrocínios e ter tempo para isso. O karting acaba também por ser um treino usado no inverno pelo responsável, já que ajuda os pilotos a manterem a forma. Neste assunto, César é perito, são já 25 anos de experiência no desporto automóvel, nos quais conta com um forte marco, o título europeu de karting na frente de Fernando Alonso. São essas histórias e essas vivências que espera passar aos seus pilotos, um leque ao qual se junta João Galveias no karting, que se vai estrear nas competições. E ao mesmo tempo também estou a começar a ajudar um miúdo que está a começar com 14 anos, o que também me faz ir mais às pistas, por isso acredito que com muita probabilidade irei correr também este ano. E falando das categorias mais jovens, uma das novidades desta época é o incentivo promovido pela FBAC de tornar gratuita a licença de karting na categoria de iniciação. Um passo importante para a modalidade e que ajuda a promover o começo no karting como base para a carreira automóvel desportiva. Mas os novos moldes de 2017 não ficam por aqui, já que a Taça de Portugal volta a ter data marcada para depois da conclusão do Campeonato Nacional, uma mudança que ajuda também em termos de gestão de custos. A taça, já no meu tempo, sempre tinha sido no fim do ano, mais para ser uma festa, é o final de uma época e pelo menos não interfere com as datas e com os campeonatos nacionais. Mesmo em termos de custos, às vezes as pessoas planeiam um certo custo, participar no Campeonato Nacional e depois a taça. Eu acho que é bom que seja no fim do ano. Em termos de campeonato nacional, as provas aumentaram para 5, com a reintrodução do circuito de Palmela. O calendário figura então Portimão, Leiria, Viana do Castelo, Palmela, Bombarral e Braga. Às equipas já presentes junta-se mais uma, a Sports Enduro, que se aliou ao Cartódromo do Cabo do Mundo para estar também presente na disciplina do karting. Para já são 14 pilotos a representar o Cabo Mundo Sports Enduro em 2017. No próximo programa mostramos-lhe o resumo da primeira prova da temporada. Não perca! Fica por aqui mais uma edição do Motores. Voltamos para a semana com mais novidades do desporto automóvel. Conto consigo.
atenção mais para a estrada.